Segunda Reis 4, a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Amém. Um certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, e insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: venha chamar esta sulamita, vai chamar esta sulamita. E ele a chamou. E ela se pôs diante do profeta, e este tinha dito a Geazi, e dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar a seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: olha, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino nasceu, e um certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros, e de repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve para sua mãe. Ele a tomou e levou para sua mãe, e o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. Então o menino, ele morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, e chamou o marido e lhe disse: mande um dos servos, uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. E o marido perguntou: por que vai falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela disse, ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminui a marcha, a não ser que eu disser. Assim, ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. E ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a mulher, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido e com o seu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés. Geazi se aproximou para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor escondeu isso de mim e não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. E se encontrar alguém, não a cumprimente. Se alguém cumprimentá-lo, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela.
Geazi foi adiante e disse diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz e nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou quando o profeta chegou à casa. Eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. E subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, os olhos do menino dele, as suas mãos sobre as mãos dele. E se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, e tornou a subir a cama, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou e lançou-se aos seus pés. E Eliseu se prostrou-se em terra e pegou seu filho. Ela prostrou-se aos pés de Eliseu e pegou seu filho. A palavra de hoje é direcionada, o culto direcionado às mulheres, né? Mas a palavra de Deus abrange o povo em geral, né? E nós queremos, nós mulheres, especialmente, né, como o culto direcionado, nós queremos aprender com esta mulher nesta noite. Sunamita, ela era uma mulher rica, mas ela não era apenas só uma mulher rica. Ela era uma mulher que se destacava ali por sua generosidade, hospitalidade. E era uma mulher, a gente vê, o que eu aprendi, e quero também que o Espírito Santo do Senhor nos ajude nesta noite, aprendendo também com ela, que ela era uma mulher que tinha uma sensibilidade espiritual. Ela era uma mulher rica, mas não só apenas uma mulher rica que tinha uma sensibilidade espiritual de servir ao Senhor com os seus bens, com o que possuía, né? E o que eu aprendi aqui com Sunamita sobre a hospitalidade, a generosidade e a visão espiritual que ela tinha. Ela gostava de servir, e ali ela ofereceu aquele homem de Deus passando por ali, e ela insistiu, diz a palavra que ela insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Eu acredito que ele foi tão bem recepcionado ali que ele passou outras vezes, né? E Sunamita, com a sua sensibilidade espiritual, um dia ela falou para o seu esposo: eu vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E ali, ela conversando com seu esposo, eu fiquei pensando, meditando, e assim, no meu pensamento, eu fiquei pensando assim, que ela deveria ali ter conversado com seu esposo e disse: eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus, então vamos construir um quarto para ele ali no terraço. Eu imagino que ela falou assim: ali ele vai ter uma privacidade, ele vai ficar mais à vontade, então vamos fazer assim de uma forma bem legal. E ali construiu um quarto, colocou a cama, colocou a mesa, a cadeira, a lamparina. E aí, quando ele voltou por ali, ele subiu para lá. E ali, eu acredito que eles, conversando, Eliseu e o seu servo, né, o Geazi, eu acredito também que eles ficaram pensando assim: o que podemos fazer por essa mulher? Por tanto cuidado, por tanto respeito, o carinho até, né? Eu fico imaginando com os meus pensamentos como foi a conversação deles. Aí Eliseu vai e pede, fala com o seu servo e manda ele falar com aquela mulher no que poderia ajudar. Eles pensaram em recompensar, né? Se pudesse fazer algo para ela,
em gratidão ali à generosidade, à hospitalidade. E ali ele mandou que o seu servo falasse com ela e perguntasse o que podia fazer por ela, se ela tratava eles tão bem. E ali Sulamita falou que nada. Foi lá, perguntou: o que podemos fazer por você? Podemos falar de você diante do rei ou do comandante? O que podemos fazer por você se você tem nos tratado tão bem? E ela respondeu: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. E o que eu aprendi aqui sobre generosidade, hospitalidade, sensibilidade espiritual e contentamento. A Sunamita, a palavra nos mostra que ela era uma pessoa contente. Ela respondeu para eles ali, quando eles ficaram ali imaginando o que podia fazer, que perguntaram para ela, ela respondeu: eu estou bem no meio do meu povo. Então, o que eu entendo que ela não tinha filhos, mas ela era uma mulher contente com o que tinha, com a vida que tinha diante de Deus. Eu acredito que ela era uma mulher muito extraordinária, assim, sabe? E aí então ele mandou chamar outra vez. Quando ela disse que ia tudo bem, ele mandou chamar outra vez. Primeiro eles disseram: não. E o que podemos fazer por ela então? Aí o Geazi vai e fala para o seu senhor lá, para Eliseu: olha, vejo que ela não tem filhos e o marido dela é velho. Aí então Eliseu vai e manda ele chamar, e ela veio, e ele vai e diz: daqui a um ano, por esse tempo, você terá um filho. Né? E ela achou ali impossível. Eu acredito que ela ficou imaginando: eu não tenho filho, mas o meu esposo já é velho. Ela achou impossível. E apesar dela não ter filhos, eu achei muito interessante aqui, quando falo do contentamento, porque eu acredito que é um sonho de toda mulher ser mãe, né? Pode até ser que existam algumas que não queiram ser mãe, mas a gente até aprende aqui na palavra de Deus sobre a história de Ana, de Raquel, aquelas mulheres que sonhavam e que se colocaram diante de Deus a interceder por filho, porque eu acredito que uma maioria das mulheres, elas têm um sonho de ser mãe. Mas a Sunamita, mesmo sem ser mãe, sem ter filhos, ela era contente. E o que eu aprendi, irmãos, e que nós mulheres devemos aprender com Sunamita, devemos pedir ao Senhor que nos dê coração sensível, uma sensibilidade espiritual, para que a gente também possa sentir alegria, sentir prazer em servir o Senhor, também com as nossas finanças, com aquilo que o Senhor nos dá. Devemos ter essa generosidade, essa alegria no nosso coração de servir o Senhor nesta área, especialmente por aqueles que estão servindo o Senhor na obra, né? Porque aqueles que vivem da obra, é como o apóstolo Paulo, se eu não estou enganada, que aquele que vive da obra, que coma na obra, e dali também, né? Porque ele tira o sustento dele dali, porque ele está trabalhando para o reino. E que nós, que o Senhor, devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa sensibilidade espiritual, de servir, especialmente aqueles que estão ali trabalhando em prol do reino de Deus, mas não somente a eles. Devemos também pedir ao Senhor que nos encha os nossos corações de amor e de sensibilidade em também servir o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, nosso vizinho, nosso parente, que muitas vezes também está necessitando, precisando, não só financeiramente, mas muitas vezes de uma atitude, de uma palavra, de uma oração, que o Senhor também nos ajude, né? Isso eu aprendi aqui, né, nos primeiros versículos da história de Sunamita. E aí então, ela ali talvez achou difícil, imaginou: não mintas a tua serva. Mas aconteceu.
do jeito que o profeta lhe falou, ao mesmo tempo, no ano seguinte, ela teve o seu filho. E quando ali um dia, esse menino estava lá com seu pai, lá no campo, e ali ele começou a passar mal, começou a sentir uma dor de cabeça, e seu pai mandou que levassem para sua mãe. E naquele momento, quando chegaram em casa, ela deitou o menino no seu colo. Ela não se desesperou, mas ela deitou o menino no seu colo e ali, o mesmo dia, ele morreu. E Sunamita, ela teve ali, quando eu falei que parecia ser uma mulher totalmente diferente, cheia da presença de Deus. Porque eu achei muito bonito ali a atitude dela de fé. Ela foi uma mulher de fé e ali ela tomou uma decisão. Ela se posicionou, deitou o menino lá na cama, levou lá no quarto, deitou na cama do homem de Deus e chamou o seu esposo. E ali ela disse que ele chamasse um dos servos e arrumasse ali a jumenta, que ia já falar com aquele homem de Deus. E o seu esposo foi a primeira pessoa a indagar: o que você vai fazer? O que você vai falar com ele hoje? Hoje não é dia de festa da lua nova. E nem é sábado. E ela disse: não faz mal. E assim ela fez. Ela chamou, ou ele preparou lá, chamou o servo, preparou a jumenta, e ela saiu ao encontro do homem de Deus. Porque ela sabia onde buscar a solução para a promessa dela, que ali parecia morto, né? E ela sabia que era lá, naquele homem de Deus que tinha profetizado sobre o seu filho. E aí então eu achei tão interessante, sabe, irmãos? Eu fico assim, eu sempre gostei muito dessa passagem, mas eu estive meditando nesses últimos dias, como a pastora falou. E eu aprendi muito também, porque quando a gente vai estudar, se dedicar, você começa a ter um discernimento espiritual de uma forma diferente. Aprendi aqui sobre sensibilidade espiritual, sobre generosidade e sobre hospitalidade. Devemos também sermos hospitaleiros. A palavra de Deus diz que muitos receberam anjos nas suas casas, porque eles tinham esse dom da hospitalidade, sem saber nem quem era, né? E uma outra coisa também muito interessante, além da fé, que a fé foi algo também muito extraordinário, é o contentamento. Irmãos, irmãs, o contentamento é algo muito bom, muito poderoso nas nossas vidas. Nós devemos pedir ao Senhor para nos ensinar sobre o contentamento. Sabe por quê? Porque o contentamento, ele gera gratidão. Gratidão gera recompensa, gera milagre, gera providência. E o contentamento, ele também tira das nossas vidas, tira dos nossos corações o pecado da murmuração, o pecado da maledicência, que é algo que o Senhor não gosta. É algo que sendo mais direto, é um pecado que desagrada ao Senhor, porque quando nós não temos contentamento, nós também não temos gratidão. E quando nós não temos gratidão, eu acho que há um bloqueio nas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque a gratidão, ela gera uma recompensa extraordinária, gera milagres, tudo que você pode imaginar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, as bênçãos celestiais. Mas se nós não tivermos um coração cheio de gratidão, o Senhor muitas vezes ele até faz muito, muito, muito além, mas nós não conseguimos ver, porque os nossos corações estão corrompidos com a ingratidão, com a murmuração, com a maledicência. E o contentamento, ele gera essas coisas na nossa vida, gera gratidão e nos liberta do pecado da maledicência e
e da murmuração. E gera milagre. Porque foi o que aconteceu ali com a sunamita. O contentamento dela, aquele coração voltado para Deus que a mulher sunamita tinha, gerou ali milagre. Ela jamais imaginava que ela ia ter o filho dela e foi assim uma forma, um milagre extraordinário de Deus, né? Então é isso, que a gente possa trazer para as nossas vidas o que a sunamita nos ensina, através da palavra do Senhor. E a fé. E a atitude de fé, o posicionamento dela ter ido até aquele homem de Deus. Recebeu o seu filho, morreu, ela botou lá na cama do homem de Deus, mas ela não se desesperou. Vou atrás do homem de Deus. Ela manteve ali uma fé na palavra. Vou atrás do homem de Deus. E o seu esposo foi a primeira pessoa a indagar. Chegando lá, de longe o homem de Deus avista a sunamita e fala para Geazi: veja, aquela é sunamita. Vá ao encontro dela e pergunte para ela se está tudo bem com ela, com o seu esposo e com o seu menino. E Geazi vai ao encontro e faz as perguntas e ela diz: vai tudo bem. Vai tudo bem. E ela foi até lá no topo, na pessoa certa, que era o homem de Deus. Ela não deu satisfação para ninguém, nem para o seu marido. Ela disse: não faz mal, não falou nada. E é porque ela sabia aonde ela ia buscar o seu refúgio, a resposta que ela precisava, a solução para a sua situação naquele momento. E ali, quando ela chegou, ela se agarrou aos pés daquele homem de Deus. E Geazi chega, tentando tirar ela dali. E o homem de Deus deixa. A alma dela está amargurada e o Senhor me ocultou, não me revelou nada sobre o assunto, porque era para a glória de Deus. E aí então o homem de Deus diz para o seu servo Geazi: vá na frente, leve o meu bordão, faça assim, assim, assim. Deu lá todas as instruções e ela se agarrou ali. E ela diz: tão certo, como Deus vive, o Senhor vive, eu não saio daqui antes que você vá comigo. Porque ela sabia que era ele que tinha que estar lá. Era ele quem devia estar ali. Assim como ele foi usado para profetizar para o filho dela, ela sabia que era ele, não era um terceiro. E assim ele levantou e foi. E chegando lá, ele fez todo esse procedimento espiritual para que a alma daquele menino voltasse, assim como a gente acabou de ler, né? Deitou, encostou sua boca, seus olhos, mãos, até que aquele menino aqueceu e reviveu. E eu acho isso muito interessante. Ela tinha uma fé inabalável e ela era perseverante. Ela disse: eu não saio daqui. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não saio daqui enquanto que você não vá. Ela não se conformou ali só ele mandar o seu servo. Então, o que eu aprendi, uma fé inabalável e uma perseverança. E trazendo para as nossas vidas, nós também devemos ser assim. Quando estamos no meio das situações, das adversidades, não devemos compartilhar as nossas situações com terceiros que não podem nos ajudar. Devemos ir à pessoa certa que pode fazer algo por nós, que pode resolver a nossa situação. E essa pessoa certa é o Senhor. E o lugar onde nós podemos e devemos estar buscando o refúgio, a resposta das nossas situações, é na presença de Deus, é com os nossos joelhos na presença do Senhor. Então, o que eu aprendi também aqui com o Sunamita, que eu achei muito interessante, a sua fé inabalável, foram muitas coisas, né? Mulher temente a Deus, mulher sensível ao Espírito Santo do Senhor, mulher com o coração cheio de gratidão e contentamento, uma mulher que
tinha seu coração sensível em servir com seus bens, né? Que diz que ela era mulher rica. Eu aprendi muito com essa história de ensinamento, sabe? E aprendi sobre a fé inabalável e a perseverança de Sunamita. E aí eu achei muito interessante. Eu quis trazer essa palavra por meio do Espírito Santo do Senhor para compartilhar com as irmãs. E nós também temos a pessoa certa para nós buscarmos por as nossas necessidades. Não devemos pedir ao Senhor sabedoria, porque existem situações em nossa vida, só o Senhor tem solução, e não devemos buscar a solução naqueles que não nos podem ajudar, que não pode fazer nada por nós. A pessoa certa é o Senhor, e no nosso secreto com Ele, como foi a letra do louvor. E também, aqui no início, quando eu falei sobre o contentamento, que também é algo muito, assim, especial nas nossas vidas, nós devemos pedir ao Senhor para eles, para nos tornar mulheres contentes com o que temos, com o que o Senhor nos dá, para que a gente também possa ter esse coração cheio de gratidão. Lá em Filipenses 4, que eu nem vou ler, que eu acho que é bem conhecido, Filipenses 4, acho que o 11 e o 12, o apóstolo Paulo disse, e ele aprendeu a se contentar, tanto em todas as áreas, tanto na abundância, como também na escassez. Ele aprendeu sobre o contentamento. Irmãos, o contentamento é muito importante, irmãos, nas nossas vidas. Principalmente para nós que somos mulheres. Que a gente sempre tem projetos, né? Tem planos, a gente sempre quer algo mais especial. A gente tem projetos, tem planos para as nossas famílias, para os nossos filhos. Mas que o Senhor nos ajude e nos ensine a sermos contentes com o que o Senhor nos dá. Porque o contentamento gera gratidão, gera providência e gera milagre. E foi o que aconteceu na vida de Sunamita. Foi um milagre, né? E foi milagre mesmo extraordinário. E ali, quando o homem de Deus fez ali todos os seus atos espirituais, que aquele menino ali espirrou e acordou e reviveu, ele entrega ali, manda chamar a mãe do menino, entrega seu filho nos seus braços, e ali a palavra de Deus diz que ela se prostrou ali aos pés dele. E eu acredito que aquele momento foi um momento de muita adoração e de muita glória ao nome do Senhor. E assim também é nas nossas vidas, quando nós buscamos resposta, solução, refúgio na pessoa certa do nosso Deus. Nós também glorificamos a Ele, o nome do Senhor, como sempre é o exaltado nas nossas vidas, que Ele seja exaltado para todo e sempre, em tudo nas nossas vidas. E essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer, para compartilhar com as irmãs. E que assim o Espírito Santo do Senhor nos ajude a buscarmos, a sermos mulheres com os corações sensíveis às coisas lá do alto, às coisas espirituais. E essa foi a palavra, e eu já agradeço a minha oportunidade, em nome santo de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada, amém, irmãos? Eu mesma recebi ela por completo, porque só o que me vinha no coração era gratidão ao Senhor. Porque aqui na palavra de Sunamita fala que ela acolheu um profeta em sua casa, né? Ela o alimentou, ela preparou um ambiente para ele, e ele ofereceu o que ela não tinha, que era um filho. Ela não pediu, mas ele quis pedir ao Senhor um filho para ela.
Tanto que ela mesmo diz não querer. Ela se recusa a aceitar aquela bênção. Mas o Senhor, através da vida de Eliseu, o concede aquele filho. Enquanto eu fiquei meditando, enquanto das vezes, não somente nessa área de filhos, mas em outras áreas, quando nós preparamos às vezes um ambiente para receber alguém, para acolher alguém, para ser generoso, como a irmã falou, na vida de alguém, né, quando fazemos o bem, o que o Senhor faz? O Senhor olha para nós. O Senhor se volta para nós e nos abençoa. Não que venhamos a merecer, mas é porque vem dele. É da vontade dele. Então, eu fiquei meditando. Eu tive um tempo em uma área que não vai abrir muito, mas que eu não tinha aquilo. Mas depois, durante aquele tempo que eu não tinha, eu não murmurava, eu não questionava, eu somente agradecia. Porque assim como a irmã citou que Paulo dizia que era feliz, no muito, mas também era contente, satisfeito na escassez. Então, às vezes nós seres humanos, às vezes queremos sempre ter muito, sempre estar bem, mas nem todo tempo é assim. Às vezes tem momentos que é difíceis, mas como Paulo nos ensina também, que devemos ser contentes, satisfeitos, porque se passarmos por algo, é da permissão do Senhor. Assim como Sunamita foi permitida ter aquele filho, e aquele filho, ela teve que passar uma provação de ele falecer. Mas ela, como a irmã falou, reconheceu que quem tinha profetizado a vida daquela criança era Eliseu. Ela mesma reconhece, esse é um homem santo, um homem de Deus. Então ela vai recolher a quem? A Deus, porque Elias carregava a presença de Deus. Então ela vai até ele, como a irmã falou, e pede, né, que ele fizesse alguma coisa. Porque ele que tinha dado a ela aquilo, né? Então, o Senhor, através da vida de Eliseu, pela bondade do Senhor, faz com que ela tenha novamente seu filho. Então, isso gera, eu creio que uma gratidão enorme, que ela se prostra, né, e agradece. Então, que a gente venha ser assim, nos posicionar. Nos posicionar como mulheres de Deus. E quando o Senhor entregar uma vida em nossas mãos, a gente venha cuidar, a gente venha zelar. Não falo disso só de filhos, mas em todas as áreas. Às vezes o Senhor envia pessoas para que a gente venha cuidar, zelar, que a gente venha orar, interceder. Como mulheres, que nós devemos ser mulheres que oram, que intercedem por outras vidas. Porque isso é gerar. Isso é gerar, e através da oração, podemos gerar um fruto que o Senhor pode ouvir e pode atender, amém? E aqui eu já digo que estou muito feliz também pela vida da irmã Raimundinha. Foi uma palavra abençoada, que o Senhor abençoe grandemente, assim como a vida daqueles que estiverem envolvidos, né, neste culto. É o nosso primeiro culto do departamento Rosas de Sarão de Cancelas. E eu estou muito grata ao Senhor, amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e a sua nova agradece em nome do Senhor. A irmã Rosângela que quer uma oportunidade para falar um testemunho, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, eu salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. É que a palavra que a irmã trouxe, né, do Senhor para as nossas vidas, me fez lembrar, não só hoje, mas engraçado, irmãos. Eu falo engraçado pelo modo de falar, porque desde que começou, que aconteceu, eu nunca senti vontade de contar. E está com uma semana que o Senhor cobra no meu coração para me contar esse testemunho. E ainda ontem eu falei pro meu filho, né, qualquer hora eu vou dar um testemunho que o Senhor fez na tua vida. É que eu tenho um filho que ele tem alergia de
a beira. E quando ele leva a ferroada, se ele não tiver com o remédio na hora para socorrer, ele rapidinho ele fica todo inchado, acho que incha por dentro porque começa a faltar o ar. Teve um dia que ele falou que o ar dele estava passando por um canal que talvez fosse da grossura de uma linha. Aí quando ele era jovem, novo ainda, ele foi buscar um gado aqui nos matos, mais uns amigos. Aí a vaca assanhou o enxurro. Aí ele levou muitas ferroadas. Aí ele chegou nos braços dos amigos, já meio que desmaiado. Quando chegou em casa, tinha uma rede armada, os meninos deitaram ele. Quando eu lembrei aí da irmã falar, porque o Senhor me ajuda tanto, me dá tanta força que eu não fico desesperada. Eu sei que o caso é sério, mas eu confio no Senhor e sei que aquela hora ele está precisando que eu clame o Senhor. Aí quando ele se deitou, que eu olhei para ele, ele estava revirando os olhos como que já tivesse, o Espírito tivesse saindo dele. Aí eu clamando o Senhor, clamando, eu falava, era sério mesmo, eu repreendi o espírito da morte, eu clamava que o Senhor tivesse misericórdia, que eu repreendi o espírito da morte, repreendi um monte de vezes. Aí o neto viu aquilo meio, quando triscou nele, o neto só baixou a cabeça e saiu, ele já estava gelado. E eu clamando o Senhor, clamando aqui nos peitos dele, e repreendendo, por pouco o Senhor deu a vitória. E sobre essa vez que ele ficou muito grave, né? Mas ele fala que das outras vezes o negócio é difícil porque falta os fôlegos, tipo incha ele por dentro. Aí dessa vez foi muito grave, mas o Senhor deu a vitória. Eu tenho certeza que se eu não clamo o Senhor naquela hora, não tinha dado certo. Mas o Senhor é bom e eu clamava a Ele, glorificava o Senhor, adorava o Senhor, não me desesperei em nenhum momento. Eu cria que o Senhor ia dar a vitória e o Senhor deu. E isso é para a honra e a glória do Senhor. E quero dizer, irmãos, que o Senhor ouve oração. O Senhor ouve. Se nós clamar com o coração quebrantado, o Senhor ouve. Eu tenho já vários testemunhos que o Senhor tem ouvido. E Ele ouve qualquer um que clamar e acreditar nas promessas dEle, porque Ele é vivo e poderoso. Ele está nos ouvindo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a Deus também por este culto abençoado que foi na presença de Deus, um culto que o Departamento de Senhoras nos entregou. E tudo que aqui foi feito e foi realizado, eu creio no nome de Jesus que o Senhor recebeu. Então um testemunho gerado também para a glória do Senhor, aonde uma mãe também clamou e o Senhor a atendeu. Assim como foi ministrado pela vida da irmã, que aquela mulher foi agraciada por um filho e ali teve uma adversidade, ela recorreu ao Senhor, o Senhor a atendeu. Assim foi com a evangelista Rosângela e assim é com cada um de vocês. Quando vocês clamam ao Senhor, o Senhor, Ele atende, Ele socorre, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Irmãos, também me alegro muito porque temos 2 visitantes para a casa do Senhor. O nome do meu amigo é? Edson? Como? Ailine. Meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos à casa do Senhor, tá bom? Nós estamos aqui desde quinta-feira com o culto de ensino da palavra de Deus e domingo o culto de louvor e adoração. Hoje foi porque foi um culto do departamento, amém? Sempre que vocês quiserem vir, sejam sempre bem-vindos, as portas estarão abertas. Eu me chamo Diácono Maélia, minha esposa Diaconisa Laís, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e vocês são muito importantes para Deus, assim como cada um de nós, amém? Me alegro, que Deus te abençoe a você também, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Nesse momento, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Neste momento, fechamos nossos olhos, curvamos nossas cabeças, oramos. Seu nosso Deus, seu nosso Pai,
Senhor, nesse momento queremos, Senhor Jesus, te agradecer por tudo que aqui foi feito e foi realizado, Pai, em sua presença. Pai, neste momento queremos levantar a voz em oração e declarar, meu Pai, a sua palavra sobre nós. Declarar, Pai, a sua promessa sobre nossas vidas. Declarar que só o Senhor, Pai, é Deus que faz o impossível acontecer. Pai, assim como foi ministrado nesta noite, que o Senhor, Pai, abençoou uma mulher, o Senhor agraciou ela com a dádiva de um filho, e ali, meu Pai, aquele menino tinha, meu Deus, perdido a vida, mas quando ela clamou ao Senhor, o Senhor, Pai, a escutou, e o Senhor fez o impossível acontecer. Pai, neste momento que quando nós clamarmos ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que quando nós levantarmos voz em oração ao Senhor, que o Senhor nos atenda, porque, Senhor, o Senhor é santo em todo o tempo, o Senhor é poderoso em todo o tempo, e nós aqui queremos te agradecer por ser um Deus fiel, justo e verdadeiro, Pai, em nossas vidas. Neste momento, Senhor, eu quero ser grato a Ti por esta oportunidade, por este culto que foi realizado em Tua presença. Que o Senhor abençoe, meu Pai, o departamento de senhoras Rosas de Saron. Que o Senhor abençoe cada um dos visitantes que veio, Pai, a esta casa, chamada Casa de Oração. Que o Senhor abençoe cada um que faz parte desta obra, pois nós colocamos, Pai, no seu altar, e nós declaramos que o Senhor está no controle, Senhor Jesus, de tudo, Pai, neste momento. Assim como o Senhor nos trouxe em paz debaixo de suas santas mãos de poder, que o Senhor nos conduza em segurança até os nossos lares, que através da sua palavra o Senhor nos ajude todos os dias, e que através do Senhor o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar, pois nós declaramos em nós que o Senhor está no controle de tudo. Pois neste momento queremos fazer esta oração, encerrando este culto de louvor e adoração do departamento de varões ao Senhor, cheio de gratidão a Ti, no nome do Pai, do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Neste momento eu quero convidar o evangelista Anderson, ali da Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança, para estar ministrando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Amados irmãos, fechai os vossos olhos, faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, que todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém, quer dizer, assim seja, e as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor. Eu agradeço também a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, tirar a foto aqui, departamento das irmãs vão tirar a foto, depois a pregadora, cada um dos irmãos tira a foto em nome de Jesus. Glória a Deus, que é isso, Jesus. Ô, glória. Glória a Deus.